é uma forma de ver o mundo, é estratégia, narrativa e identidade. Bem-vindo ao AM Fashion Podcast. Eu sou o Fabiano Goulart e eu levo você para dentro do mundo da moda. Nosso tema de hoje será viagem de pesquisa de mercado. A nossa convidada é uma amiga de longa data. Ela é especialista em desenvolvimento de produto, artista plástica, atua no ramo têxtil há mais de 40 anos, é especialista em desenvolvimentos de malhas e tecido plano, já viajou para os 4 cantos do mundo, é reconhecida nacionalmente nas principais marcas brasileiras. Recebam nossa convidada, Ângela Steffens. Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro AM Fashion Podcast. É um prazer muito grande estar aqui com você. É uma amiga de longa data. Eu tinha preparado todo um sketch aqui, um resumo, mas eu acho que nós vamos começar um pouquinho batendo um bate-papo, falando um pouquinho da nossa história, que a nossa história, como a tua, envolve mais de 40 anos. Eu te conheci quando eu tinha 11 anos, há muito tempo. Você fez coleções ali para várias empresas, inclusive numa época que eu tive confecção também, você chegou a fazer uma coleção para minha confecção também. E fora isso, a gente percorreu aí a estrada por muito tempo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história, narrasse um pouquinho a tua trajetória aí dos seus 40 anos aí no ramo têxtil e no ramo da moda. É muito tempo. Em primeiro lugar, super obrigada pelo convite. Fabiano, é uma honra estar aqui com você. Como você bem disse, essa é a 4ª vez que as nossas vidas se cruzam, né, profissionalmente. E me sinto muito honrada, muito grata por fazer parte desse primeiro podcast. Então, eu comecei há muito tempo atrás, comecei a trabalhar no mundo da moda com 14 anos. O meu primeiro emprego, na verdade, nem foi na parte da moda, mas foi numa indústria de moda, trabalhando na parte de RH. E eu era responsável por calcular, somar cartões ponto. Então, se imagina eu e uma calculadora, né? Nada a ver. E um dia, o estilista dessa empresa me viu desenhando um quadro, que era um quadro onde se colocava o nome dos aniversariantes da empresa. E essa pessoa é o Luiz Augusto, estilista da empresa e estilista até hoje. Ele é o meu padrinho profissional. E ele, quando me viu desenhando nesse quadro, ele falou: menina, com essa mão você deveria ser desenhista. E aí, isso não saiu da minha cabeça e eu fui atrás desse emprego de desenhista e comecei, então, os trabalhos como desenhista de estamparia. Aí trabalhei nessa empresa junto com uma querida amiga, que é amiga até hoje, a Ruth Borgman. E depois de 3 anos, eu fiz vestibular para educação artística, porque na época não existia faculdade de moda. Então, eu fiz vestibular para educação artística, passei e vim para Blumenau. Morei em Blumenau durante um tempo, fazendo desenhos de estamparia como freelance. E atendia várias empresas de Jaraguá, como Malve, Nanete, várias empresas que até hoje estão no Fabiano mercado. Goulart. Fabiano Goulart também, Fabiano veio depois. Nesse primeiro momento, eu atendia, inclusive, a dona Cecília Menegotti, com desenhos, na época que ela estava começando a malhas, começando a parte de... Na época era facção, então faziam desenhos pequenos, desenhos para pijama, e desenhos muito pequenininhos, miudinhos, que eu sempre tive uma mão super firme para desenhar e tal, e ela gostava muito desses desenhos para a linha de pijamas. Depois eu fui morar em Jaraguá, porque eu conheci meu marido, trabalhei para uma outra empresa têxtil, dei aula por 1 ano de educação artística, cheguei à conclusão de que não, isso não dava para mim. Trabalhei para uma grande empresa têxtil na época, fazendo a parte de desenhos, de estamparia, mas já iniciando na parte de estilismo.
porque na época, como não havia faculdades de estilismo, eu fiz cursos de estilo pelo Senai e os cursos que vinham do Senai CETICT, né? E trabalhei para essa empresa durante vários anos. Quando meu filho nasceu, eu saí dessa empresa e aí sim eu passei a atuar como freelance. Nessa época nós nos encontramos pela primeira vez, ou melhor, pela segunda vez, né? Porque eu conheci o Fabiano, como ele disse, com 11 anos, nessa primeira empresa na qual eu trabalhava já como estilista. Ele era um menino e queria trabalhar, uma criança. Queria trabalhar e fazia de tudo, né? Fazia parte de office boy e fazia de tudo um pouquinho. Sofria na mão deles lá, porque, meu Deus, cada dia era um dia diferente, entendeu? Mas era muito gostoso, muito gostoso, realmente. Então, depois dessa fase, eu comecei a trabalhar como freelancer e fazia desenhos de estamparia, fazia coleções inteiras, fiz curso de modelagem, curso de corte e costura, porque, na verdade, para a época, o estilista era um causador de problemas. Então, quando eu ia apresentar uma coleção nova, peças novas, a primeira coisa que me diziam, isso não dá para fazer. Aí eu fui para o Senai e aprendi corte e costura, aprendi modelagem, aprendi todos os processos anteriores ao desenvolvimento de uma coleção. E aí as coisas começaram a fluir, porque eu entregava a coleção completa, tanto na parte de estamparia, cores para estamparia, quanto na parte de estilo, modelagem pronta, que tinha uma senhora que até hoje é minha amiga do coração, e a gente fazia coleção completa e entregava a coleção completa para o cliente. Nessa época eu te conheci, fiz vários desenhos para você. Que eu só recapitulando, na época não era Fabiano Goulart, era FOG. Sim, a marca FOG, o FOG de Fabiano de Oliveira Goulart. Exatamente. Aí depois o NPI negou o pedido da minha marca, porque tinha conflito com uma marca já existente. Aí eu acabei mudando para Fabiano Goulart, a marca Fabiano Goulart. Fabiano Goulart. E depois eu comecei a trabalhar com o seu Ademar e a Dona Cecília numa confecção, e nessa época já trabalhando como estilista, né? Então, foram alguns anos que eu trabalhei nessa confecção e, mais tarde, como eu fazia assessoria para várias confecções, o seu Ademar me convidou para trabalhar na Menegote, né? Na Menegote Malhas. Te confesso que, no início, quando ele me convidou, foi um desafio, porque eu entendia da parte de estilo, da parte de estamparia, mas ainda não da parte de desenvolvimento. Então, nas primeiras semanas eu pensei, meu Deus, aonde é que eu vim me meter? Porque eles falavam de título de fio, eles falavam de diâmetro de máquina e tudo mais, e eu pensei, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou aprender tudo isso. Acho que aprendi um pouquinho, né? Aprendeu muito, né? Aprendeu muito. Foram 30 e poucos anos que eu trabalhei como coordenadora de desenvolvimento de produto. Sempre foi o têxtil a minha grande paixão, mas, paralelamente a isso, eu sempre fui desenvolvendo a minha parte artística, né? Fui fazer ateliê livre com a Vera Triquez, e fui sempre trabalhando essa minha parte artística paralelo ao trabalho de desenvolvimento, paralelo a toda essa loucura de viagens, de pesquisa e tudo mais, né? E agora eu estou num novo momento em que eu faço assessoria para desenvolvimento de produto para uma grande empresa, mas eu estou me dedicando muito à parte que é o meu hobby, né, a parte de artes plásticas. Hoje eu pinto cerâmicas e estou me descobrindo como ceramista e, ao mesmo tempo, voltando às minhas origens, quando aceitei a ideia de fazer ilustrações para vocês, né, aqui da Anjo da Moda. Então, assim, foi realmente uma redescoberta do meu talento, foi uma coisa muito interessante que aconteceu quando vocês me convidaram para fazer as ilustrações, e é uma coisa que me encanta, fascina até hoje, toda a parte de desenvolvimento, não só o têxtil, mas também na parte de desenvolvimento artístico, na parte das artes plásticas, porque tudo é uma grande alquimia, né? Tudo faz parte de um mesmo processo de criatividade. É verdade.
Olha só, para quem está nos vendo aqui nesse podcast, vocês fiquem até o final, que o que a Ângela falou aqui agora sobre ela ter desenhado, ter falado, ter feito um trabalho para nós, no final desse episódio vocês vão saber qual é a novidade. E garanto que a todos os clientes, a todos os parceiros e quem não é cliente da Anjo da Moda vai querer passar a ser por essa novidade que nós vamos estar lançando, certo? Surpresa, uma surpresa muito grande. Então vocês aguardem, vejam até o final para vocês saberem exatamente o que é isso. Quando falaram para mim fazer esse podcast, falaram, olha, Fabiano, você precisa começar a aparecer mais, você precisa tá mais à frente das pessoas. Você que me conhece há bastante tempo, pelo contrário, as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas eu sou uma pessoa extremamente envergonhada. Eu sempre fui vendedor a minha vida toda, mas eu realmente assim, eu gosto de estar por trás das coisas. E uma das maiores realizações minha foi realmente a Anjo da Moda, né? Mas eu realmente, assim, eu não gosto de eu estar à frente. Mas eles chegaram e falaram para mim que eu tinha que fazer esse podcast, tinha que começar a aparecer mais e até para poder divulgar mais o nome da empresa. E quando eles falaram desse podcast, eu falei, não, eu tenho a pessoa para fazer o primeiro episódio. Tem que ser essa pessoa. E você comentando aí, parece que passou um filme na minha cabeça, porque, como você falou, eu acho assim, eu acredito muito em destino, acredito muito nessas coisas. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e quando eu falo que o destino é uma coisa certa, realmente assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nem a carteira ainda, e no dia 8/4/1983, eu lembro até hoje que eu tenho essa carteira guardada até hoje, eu fui registrado na Malhas Fruit, do falecido Tommy Fruit, que realmente assim, foi uma pessoa que me deu o primeiro emprego, sabe? E foi lá onde eu acabei te conhecendo. Fiz muitas cartelas, Ângela, de cores, lembra? Fazia muitas tudo, cartelas, né? de cores, eu lembro, eram os quadradinhos assim, que depois aquilo a gente recortava, colava, fechava, pregava nas peças. Passou isso, como a Ângela falou, a Ângela fez uma coleção, eu tive uma confecção, eu já fiz muita coisa na minha vida. Depois dessa confecção, eu fui trabalhar de representante na Menegote Malhas, também com a Ângela, sabe? Então, assim, tudo realmente veio assim, eu acho que nada é por acaso na vida, não, né? Tudo eu acho que tem um porquê. E como eu falei, tinha que ser você a primeira entrevistada aqui realmente para fazer parte disso tudo. Ângela, vamos começar então, entrar um pouquinho no tema do nosso podcast. Do nosso encontro. A primeira viagem, como que você classificaria, o que você pode falar, como foi a tua primeira viagem, como, enfim, o que você aproveitou, o que você não aproveitou? Essa pergunta para mim é muito pertinente, porque quando eu fui fazer a minha primeira viagem, eu viajava às vezes a passeio junto com a Kelly, isso aquilo, e aproveitava para fazer uma pesquisa e outra. Mas quando eu fui fazer realmente a minha primeira viagem, eu fui sozinho, eu fui a Londres, eu fiquei praticamente uma semana lá em Londres, não precisava tanto tempo, mas enfim, a primeira, né? Então a primeira a gente nunca sabe o que acontece. Na primeira loja que eu entrei, eu fiquei uma manhã e não acabei, eu olhava peça por peça, eu acho que o pessoal pensava que eu era meio louco, porque eu pegava, fotografava, olhava uma, olhava outra. Enfim, aquilo foi um aprendizado para mim, né? E com o tempo, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, a gente vai vendo realmente a importância de o que realmente você tem que olhar, tudo, entendeu? Mas aquilo foi válido para mim. Então, fala um pouquinho da tua primeira viagem de pesquisa, o que realmente te marcou, algum acontecimento diferente que teve. A minha primeira viagem ao exterior foi para Paris.
Nós fomos para a Premier Vision, que até hoje acontece, né? Uma das maiores feiras têxteis do mundo. E foi a primeira vez, eu tinha uma intérprete, porque na época muito pouca gente na França falava inglês, e eu muito menos. Que ano que foi, Ângela? Nossa, Fabiana, eu não lembro, foi muito tempo atrás, né? Então, a primeira viagem foi para Paris em função da Premier Vision. Quando a Premier Vision era o... Era tudo. Era tudo, né? Era tudo, né? Então, assim, era muita informação, para uma garota jovem ainda, era muita coisa, e se faziam viagens muito longas. Então, eu lembro que nós fomos para Paris, Milão, e... era bastante difícil, porque hoje em dia você tem Google Maps, você tem orientações, você tem a localização, então hoje em dia tudo é muito fácil. Na época, não, era com dicas, né, de pessoas que já tinham ido ou que sabiam te orientar e tal, chegar no hotel, pegar era o mapa... mapinha. E traçar, eu preciso fazer isso, 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 porque me indicaram. No restante, ao longo do tempo... porque aquele mapa foi crescendo em informações, né? Através das outras viagens e tal, esse mapa foi ficando cada vez mais completo por causa das descobertas dos locais para fazer pesquisa, né? Então, no início era assim. Depois, nós fazíamos assinatura de um birô, que era um birô que mandava um caderninho dos principais locais de pesquisa. Então, lá ia o caderninho junto, esse bairro aqui é legal, esse aqui é legal. Então, tinham vários caderninhos, de Londres, de Paris. Internet naquela época, nem pensar. Não pensar, tinha, né? Não existia, tinha, né? Não tinha como, não tinha Google Maps, não tinha nada. Então, assim, era o mapa e o caderninho, os meus auxiliares. E aí eu fui formando a minha percepção, né, e a minha orientação a respeito de pesquisa. Então, passados... alguns anos, eu já tinha uma quantidade muito grande de informação e eu sempre fui muito curiosa a respeito de onde existem locais, onde está a moda que ninguém vê, né? Então, assim, aonde está aquilo que eu posso enxergar além do que todo mundo que ia, né, para uma Premier Vision podia ter acesso, né? Então, assim, eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que a primeira viagem ela foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas, foi muito, muito marcante. E depois dessa, não parei nunca mais, né? Então, assim... Ficou quanto tempo viajando nessa primeira? Ficamos 15 dias. 15 dias? 15 dias, porque era um sistema em que a passagem acabava ficando mais barata se você viajasse 15 dias, né? Porque se tratava de ou então a passagem era extremamente cara, né? Então, assim, a gente acabava ficando mais dias. E aproveitamos muito Paris, a primeira vez, na verdade, é uma descoberta de tudo, né? Depois fui a Milão e a Verona, né? Então, conhecer a parte de moda também de Verona. Então, essas foram os primeiros destinos. Isso me lembra uma viagem que eu fiz para Milão, com o objetivo de visitar uma feira. Eu falei, Kelly, nós vamos para Milão, e lá do lado de Milão tem uma cidadezinha chamada Piacenza, que é onde tem a maior feira de maquinário, de tudo que existe para fabricar botão. Na época eu injetava os botões aqui no Brasil, e eu falei, vamos para Milão. Eu não falava inglês, não falo ainda inglês, e fomos para Milão, pegamos um trem para ir para Piacenza. Era uma hora mais ou menos de viagem de trem de Milão a Piacenza. E eu, naquela época, também não tinha... A internet não tinha isso, e tinha, mas era muito fraco, né? Não era ainda como hoje, você digita lá um negócio, ele te dá um roteiro e você segue e está tudo bem. Eu falei, não, e era considerado isso aqui. Chegamos em Piacenza, uma estaçãozinha, parecia aqueles filmes de... Faroeste. Não de faroeste, mas quase igual de faroeste. Sabe aquelas estaçãozinhas pequenininhas que aparecem em filme, assim, que o cara desce, ele passa por dentro do negocinho estreito, ele já está na rua. E exatamente a estação era exatamente aquilo. Aí a gente perguntou onde que ficava a feira, isso, aquilo, o cara mostrou um galpão lá para mim. Eu falei, meu Deus, mas aquele galpão é pequenininho. Quando eu cheguei lá, não tinha quase nada na feira.
Eu falei, meu Deus, então, é assim, ó, são coisas que acontecem que a gente pensa, não, olha, isso daqui vai resolver. Foi válido, foi tudo, mas assim, ó, são experiências que a gente acaba passando. Aí eu falei, Kelly, vamos aproveitar e vamos passear, vamos fazer outras coisas. Aí a gente voltou e a gente tinha horário, inclusive para sair de Piacenza, porque se a gente não saísse, eu acho que era até umas 4 horas da tarde, era o último trem daquele dia, aí você ia só para outro dia para Milão. Então, assim, nós chegamos lá, eu acho que era 10, 11 horas da manhã e 4 horas a gente já estava pegando o trem. Mas eu levei mais ou menos uns 20 minutos para ver a feira. Então, assim, foi um tiro no escuro, né? Mas são coisas que eu acho que tudo é válido, tudo é história para a gente, né? Faz parte. Nem tudo é fácil, né? Verdade. Nem tudo foi assim uma descoberta imediata. Tem muitas coisas que a gente só com o tempo vai adquirindo experiência, né, para tudo isso. É verdade. E nessas todas as tuas viagens que você já fez no início do programa, eu coloquei ali que você viajou os 4 cantos do mundo. Nós estamos falando aí de quantos países, cidades, o que você já visitou, tudo que, meu Deus, vai fazer aqui um relatório muito grande, mas quantas cidades, países você já visitou? Não a passeio, mas pesquisando produtos, pesquisando tecidos, pesquisando moda. Muitas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui para Londres, Paris, Milão. O roteiro, né, mais clássico, eu não sei dizer para ti quantas vezes eu fui para esses lugares. Amsterdã, Berlim, Antuérpia, para a Bélgica, para muitos lugares, e sempre em busca de uma cidade nova. Então, assim, geralmente nós fazíamos 3 cidades a cada viagem, e o meu grande objetivo sempre era fazer uma cidade ou 2 cidades conhecidas, de repente uma que tem a feira e as outras 2 de pesquisa, né? Então, isso me fez conhecer Copenhague, Antuérpia, várias cidades que não fazem normalmente parte do roteiro, né, central ali, do óbvio, e outras cidades, na Ásia principalmente, né? China, eu estive em vários locais, em várias cidades da China, principalmente na parte em que nós começamos a fazer a compra de tecido plano para a Menegote. Então, assim, a gente conheceu muito o interior da China. Conheci o Japão, né? Conheci Tóquio principalmente, também perdi a conta de quantas vezes eu fui para Tóquio a pesquisa. Né? Conheci Hong Kong, conheci Seul, fui várias vezes para Seul, fui várias vezes para Hong Kong, para os Estados Unidos também, Los Angeles, especialmente Nova York, né? Então, assim, foram muitas viagens, muitas. Mas eu acho que o que existe de mais importante não são só as viagens internacionais, mas sim também as viagens nacionais, porque eu sempre acompanhei muito o que acontece aqui, né? Não só em pesquisa, mas principalmente para conhecer o mercado e conhecer quem é o cliente para qual você está desenvolvendo a coleção. Então, eu acho que o grande segredo do sucesso é você saber para quem você está trabalhando. Porque não basta ir fazer as viagens internacionais e trazer alguma peça ou trazer informação se você não sabe se essa informação vai ser possível, vai ser viável ou para quem você vai vender essa informação, né? Então, aí está o grande lance de ser estrategista, né? Ter estratégica de lançar o produto certo para o cliente certo. Né? Então, eu acho que aí é que mora o grande segredo de um desenvolvimento de produto. Eu, quando comecei a empresa Anjo da Moda, eu dividia meu tempo na rua, vendendo, atendendo o cliente, e a outra parte aqui dentro da empresa. Eu chegava, eu fazia tingimento de botão, então eu fazia tudo o que precisava. Mas, assim, os melhores momentos que eu tive, assim, não onde eu consegui lançar mais, mas, assim, foi quando eu estava na rua atendendo o cliente. Porque daí eu chegava lá, eu mostrava o meu produto para ele, eles falavam assim, Fabiano, você não tem tal coisa? Não, eu não tenho, mas eu pegava lá na minha agenda, eu anotava aquilo, falava, eu tenho que lançar tal coisa. Então, foi assim, enquanto eu estava na rua, realmente atendendo o cliente, isso abre, assim, 1001 possibilidades. Comecei a trabalhar
com determinados artigos. Eu me lembro até hoje, assim, ó, essa história aqui que eu vou contar aqui. Eu estava num cliente na Cativa. Isso fazem mais ou menos uns 17 anos atrás, e estava bem o início dos desenhos termocolantes, os strass, os metais lisos, toda essa parte de desenho. E eu não fazia desenho. Eu não fazia nada. Só que eu sempre fui muito fuçador, eu sempre fui. Você me conhece, você sabe, entendeu? Aí eu cheguei lá para mostrar os meus botões, lá na Cativa, isso, aquilo. Elas começaram a ver, pilotaram isso, pilotaram aquilo. Elas falaram: Fabiano, você não faz desenho termocolante? Eu falei: faço. E eu não sabia onde tinha pedra para comprar, eu não sabia. Não, é porque nós estamos tendo dificuldade né? Eu falei: não, eu faço. Eu falei: o que você precisa? Ela pegou, me deu uma amostra do desenho. Eu falei: olha, na outra semana eu te trago a amostra. Eu não sabia como fazer o gabarito, eu não sabia como fazia o desenho, eu não sabia onde arrumava as pedras, eu não sabia nada. Então, aí o que eu fiz? Fui para São Paulo, achei a pedra, fiz isso, aquilo. No final de semana, em casa, bati o gabarito, aprendi a fazer o gabarito, fiz o desenho. Na segunda-feira eu entreguei para eles. Ah, não, Fabiano, está aprovado. E assim foi. Então, assim, ó, realmente isso de visitar cliente é muito importante. A Kelly sempre me falou, que ela falou que eu tenho que acompanhar mais os clientes. Eu não acompanho mais por falta de tempo, mas realmente isso traz assim um benefício muito grande para você poder avaliar o que você está lançando está certo, se realmente aquilo que você vai lançar vai te dar efeito ou não. Então, eu acho que é o melhor termômetro que tem, né? Com certeza. Eu acho que é o acompanhamento, ou seja, quando é feita prévia, por exemplo, para alguns clientes, é feito um preview, eu sempre fiz questão de acompanhar, e viagens também junto com representantes, porque quando você vai lançar uma coleção, um novo produto, uma nova matéria-prima, você tem que ver o brilho no olho do cliente. E você tem que entender, né? Exato, e tem que entender, por outro lado, se ele está preparado para isso, porque muitas vezes ele ainda não está preparado para tanta novidade, né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha esse peso da balança exatamente para saber se ele vai comprar, se esses clientes que são os formadores de opinião vão com a sua ideia, ou se talvez é muito cedo e você tem que até retroceder e esperar para uma próxima estação, né? Então, sempre no lançamento de fibras novas, principalmente, né, você tem que acompanhar bem de perto o cliente, para saber a maturidade do cliente em relação a novidades, a coisas novas, né? Acho que na parte de aviamentos também deve funcionar da mesma forma. É a mesma coisa. Eu digo, muda só o tipo de produto, sim, mas é da mesma forma também. Sim. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Eu não consigo fazer isso como eu fazia diretamente, mas a gente usa hoje os nossos representantes para estar mostrando, antecipando algo também, para ver qual vai ser a aceitação no cliente. Isso a gente acaba fazendo também e acaba funcionando também, né? Ângela, nessas viagens de trabalho, você viajou muito a trabalho, isso, aquilo. Como que você contrabalanceava o trabalho e, vamos supor, quando você queria sair de férias? Poxa, eu já conheço, eu já isso, aquilo. Como que é esse... Porque assim, ó, eu acabo viajando muito. Realmente também, mas às vezes eu não tenho vontade de viajar, assim, de passear, porque assim, eu acabo viajando muito a trabalho. Como que era a tua balança? Eu acho que eu sempre conciliei muito trabalho, porque você tem que dar resultados, né? Você tem que trazer novidade, você tem que ter uma formação de opinião no pós-viagem, você tem que vir com um briefing feito para poder passar para a equipe, e geralmente eu não viajava sozinha, viajava com mais pessoas, uma ou duas pessoas da equipe. Então, assim, também ensinar, também orientar, né, o que ver, de que forma ver. Então, assim, sempre foi um pensamento muito claro para mim, que me foi passado pela Dona Cecília. Dona Cecília Menegotti, na minha primeira viagem, ela disse para mim: bata em todas as portas, que todas as portas se abrirão para você. Ou seja, enxergue aquilo que ninguém vê. Né? Isso foi um ensinamento que eu levo para o resto da minha vida. Sempre sábia, né? Sempre sábia. E foi uma lição que eu levo para o resto da minha vida, porque o que mais importa na pesquisa
seja nacional ou internacional, é observar comportamento, né? Então, assim, o que acontece na cidade? Ao mesmo tempo que você está fazendo um lanchinho ou está indo num restaurante para fazer a refeição, você está observando como essas pessoas estão se portando, como elas estão se vestindo, qual é a vibe do momento, né? O que está acontecendo, ou tem um espetáculo na cidade, tem um show, tem alguma coisa, vá, participe, veja, porque não se conhece o que é uma cidade, um local, se você não estiver inserido na cultura desse local, né? Se você não souber minimamente o básico sobre aquele local onde a gente está indo, né? Ou Ásia, ou qualquer outro local, você precisa saber quais são os costumes que você tem que respeitar, você precisa saber enxergar o que eles estão usando, por que estão usando. Certas capitais, o que está acontecendo na loja já está acontecendo na rua, né? Então isso é bastante nítido, por exemplo, na Ásia, né? No Japão especialmente, em Tóquio especialmente, você vê na rua e vê ao mesmo tempo na loja, né? Então assim, eles são muito rápidos, né? Tem poder aquisitivo, então eles são muito rápidos nesse uso. Enquanto em outros locais você não vê isso tanto, né? Por exemplo, Paris é uma capital que há muito turista. Então, assim, é um pouco diferente. Você vê na loja, mas nem sempre você vê isso acontecendo na rua, né? E Paris é fashion. Paris é um local completamente diferente das outras capitais do mundo, né? Então, assim, tão perto. Berlim, por exemplo, já tem essa característica de você ver na loja e, ao mesmo tempo, ver na rua, né? Então, é mais imediato assim, o uso. E eu acho isso muito interessante, porque a peça na loja é uma coisa, a peça sendo usada é outra, né? Outro contexto. Está sendo usada com o quê? Com que tipo de complemento? Com que tênis? Quem é que é o fashionista que está usando essa peça nova, né? Como é que é a interpretação? Então, sempre foi dessa forma que eu vi a pesquisa de viagem. Ela não pode se restringir absolutamente ao que você vê na loja. Ela não significa simplesmente ir lá comprar peça e vir de lá e copiar o que você viu na Europa ou na Ásia, em qualquer outro lugar, né? Então, assim, você tem que ter tempo, você tem que ter sensibilidade também para ver outras coisas além de só pesquisa de loja. E você conseguia conciliar o trabalho, nessas mesmas viagens, conciliar o trabalho e passeio também? Não. Não consegue? Mais ou menos, né? É lógico que os pontos principais, como de Paris, por exemplo, eu tive a oportunidade... Tem que ir, né? Tem que ir. Tá perto, tem que ir, tem que ver. Mas, assim, no ano passado, por exemplo, eu fui a Londres a passeio, somente a passeio, eu e o meu esposo e mais um casal amigo. E aí, sim, eu contratei uma guia e fui fazer agora eu turismo. Vou a fundo. Fui fazer turistar agora. Porque, assim, eu tive muitas vezes em Londres, mas teve épocas em que era mais corrido, né? Especialmente, assim, nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, que tudo era muito, muito acelerado. Então, assim, eu voltei a Londres para fazer realmente uma viagem de turista. Que né? cada vez que você vai para lá é uma coisa diferente. É diferente. Né? A visão é diferente, né? Então, e voltar a turista é muito diferente, né? Como Paris, eu nunca estive, perdi a conta de quantas vezes eu fui à pesquisa, mas eu nunca estive como turista, verdadeiramente turistando, né? E é uma das coisas que a gente provavelmente vai fazer no ano que vem. Então, voltar para turistar é uma visão diferente. Quando eu comecei a viajar para a China, né, eu nunca tinha ido para a Ásia, isso, aquilo. Fui uma vez, fui para visitar a feira de Cantão. Canton Fair. A Canton Fair, e acabei conhecendo. Então, eu conciliava a feira e ia passear. E daí, isso foi em outubro. E em fevereiro, aquele ano, o Ano Novo Chinês caiu um pouquinho mais cedo, e eu já em fevereiro, final de fevereiro, eu já estava indo para a China, mas daí a trabalho. Só que assim, as primeiras viagens para a China minha foram uma loucura, porque eu trabalhava o dia todo, aí chegava no hotel, comia um negocinho e já ia para a rua, porque eu queria conhecer, porque aquilo era, tudo é diferente, né? Então assim, aí ficava na rua até 11 horas conhecendo, no outro dia começava cedo de novo o trabalho. Então era assim. Só que com o decorrer dos anos as coisas vão passando. Exato. Hoje eu vou para a China,
é hotel, fornecedor, hotel. Eu não tenho mais, assim, não que não tenho pique eu até tenho, mas eu não tenho mais vontade, porque eu vou tão focado no trabalho, que, como você falou, eu fui, olha, eu acho que umas 40 vezes para a China. Eu não conheço Hong Kong. Tá aí lá. Eu estou a 1 hora de Hong Kong e eu não conheço Hong Kong. Então, assim, só que tô lá, tem vontade de ir? Não, porque você está tão envolvido com o trabalho que aí você acaba não tendo, é bem né? isso, Então, sabe? Bem isso. No começo da minha carreira, eu acho que eu tive mais curiosidade de conhecer, né? De conhecer os locais turísticos. Eu conheci muita coisa, mas assim, como, por exemplo, quando nós fomos para a China nas primeiras vezes, né? Eu tive a possibilidade de conhecer, sim, as muralhas da China, né? Porque a gente foi numa empresa têxtil lá perto, então, já que estávamos perto, fomos conhecer a muralha da China. E numa dessas viagens, numa parada em Dubai, a gente teve a oportunidade de fazer um tour pelo deserto, foi uma coisa inédita, né? Então, também um tour pela cidade de Dubai, que é um negócio espetaculoso, né? Um negócio espetacular. É uma coisa inimaginável, né? O que é Dubai, que são as cidades dos Emirados. Então, assim, é uma cidade que vale muito a pena, tanto para pesquisa, né? Porque lá está o maior shopping do mundo, tanto para pesquisa quanto para turismo mesmo, né? Então, assim, já tive depois, né, turistando em algumas cidades dos Emirados e realmente é uma coisa fora do nosso humano entendimento, né? Nosso mortal entendimento. É incrível. Eu conheço muito bem Dubai de cima, porque toda vez que eu vou para a China, não toda vez, mas geralmente eu vou por Dubai e não conheço Dubai ainda, não tive a oportunidade de conhecer. Nós estamos até programando uma viagem para o ano que vem, a passeio daí, mas nunca tive a oportunidade. Como eu te falei, ida e volta China, Sim. Dubai, então nunca falei, não, vou parar 1, 2 dias aqui para conhecer realmente, porque na ida você não vai porque você já está com os dias contados e você quer fazer o trabalho. Na volta você não está porque você está louco para voltar para casa, então você acaba realmente passando e indo, enfim, né? Mas essa é a história, né, Fabiano? Quem olha de fora e não vê como não sabe como é uma viagem de pesquisa, pensa assim, lá vai ela de novo passear. Né? Pega a mala e vai passear novamente. Né? Até essa é uma das perguntas aqui, porque o pessoal acha que a gente leva uma vida muito boa, né? Aí o pessoal pergunta, Fabiano, você viaja bastante? Eu falei, sim, eu viajo, eu vou praticamente 2 vezes por ano para a China, vou 2 vezes por ano para a Europa e também, às vezes, 1, 2 vezes por ano eu vou passear. Então, vamos falar 4 a 6 viagens internacional por ano, mas 4 a trabalho. Eles acham que é o máximo, só que eles não sabem o que é uma viagem de trabalho, o que é uma viagem para a China. Sim. É muito diferente. Uma viagem a trabalho, realmente assim, você chega às 6, 7 horas da noite e você pensa, não, agora eu vou pro hotel, eu vou pôr minhas coisas em ordem e vou descansar. Não, daí o fornecedor quer te levar para você para jantar, entendeu? Porque ele quer te agradar. Então, sabe? Então, assim, é uma coisa muito intensa, sabe? E ao contrário do que o pessoal pensa, não que é ruim. Então, eu gosto realmente do que eu faço, mas não é lazer, é trabalho. É trabalho. Exatamente. Eu já cheguei a ir para Londres, saí do Brasil aqui numa segunda-feira, cheguei terça lá, na quinta-feira eu estava embarcando. Eu fiquei 1 dia e meio praticamente, só fui lá ver, conferir realmente se o que eu estava lançando ali estava fechando com o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, mas eles pensam que é um glamour. Isso realmente não acontece. Não, né? na verdade é muito trabalho. Trabalho é trabalho, né? É muita responsabilidade, porque se você erra na sua pesquisa, errou por uma coleção. Se você perdeu uma coleção, gente, é 6 meses até fazer a próxima coleção. E aí fica como? Né? Então, e o faturamento? Assim, uma responsabilidade muito grande. O que a gente tem por trás nas nossas costas é uma empresa inteira. Né? O que a gente está orientando, o que você está passando é para uma empresa inteira. Não só para a empresa, mas para os clientes, né? Que são clientes dessa empresa. Então, tem que ser um trabalho muito sério, né? Um trabalho de muita responsabilidade. Eu acho que esse trabalho sempre foi uma autocobrança muito grande, minha, né? Porque, assim, para mim, o perfeito não basta, tem que ser mais, né? Tem que fazer mais do que o perfeito, tem que ser melhor, a cada vez melhor. Então, assim, sempre fui muito responsável, eu acho, por ter uma coleção muito assertiva, né? Então, eu acho que
Você falou em ter uma coleção assertiva. Existe uma viagem perfeita, uma viagem assertiva, né? O que você define uma viagem perfeita de pesquisa de mercado? Eu nunca fiz viagem para um lugar só. Nunca. Eu acho que aí é que mora o perigo, muitas vezes, para quem pensa em fazer uma viagem para um local só. Porque já encontrei em algumas pesquisas que, por exemplo, Barcelona não estava tão interessante. Foi numa viagem que nós fomos para Barcelona, foi quando a Europa estava vivendo uma recessão. Barcelona, que é uma cidade alegre, que você encontra cores, que você vê o pessoal na rua, estava cinza, a cidade estava cinza, era preto, branco e cinza. Então, assim, aquilo me chocou bastante, assim. E, em compensação, na mesma viagem, nós estivemos em Paris, e Paris tinha muita informação de moda, né? Tinha informação de cores, tinha informação de texturas, informação de tendência. Então, na minha opinião, o ideal não é fazer uma viagem só, né? Para você acertar numa viagem de pesquisa, eu acho que o ideal é você conciliar sempre, no mínimo, 2 cidades, para poder comparar, inclusive, né? Ou fazer uma viagem que você concilie cidade da Europa e Oriente Médio, ou então fazer Oriente Médio e Ásia, né? Então você tem sempre ou Europa e Ásia, porque aí você sempre tem uma maneira de estar comparando também, né? Eu acho que é inevitável que as pessoas passem numa Zara, por exemplo, né? E aí, como é que é uma Zara da Europa, como está se comportando hoje, como está mostrando a Zara da Europa, e como mostra uma Zara em Xangai, por exemplo, né? Que é uma cidade de poder aquisitivo altíssimo, que as lojas são imensas. Então, bem possivelmente, em Xangai você vai encontrar mais coisas, mais informação do que você encontra em uma outra capital, né? Você falou ali de Barcelona, nessa tua viagem de Barcelona e Paris. Quer dizer, se você tivesse ido só para Barcelona, seria desastre a tua coleção. Exato. E você confiaria porque, não, eu estou em Barcelona. Exato. Seria isso, né? Isso. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essa visão, né, de poder ter quanto mais informação, melhor, né? Entendi. Destinos tradicionais e novos destinos. A gente sempre falou, antigamente, vamos voltar lá, 20, 30 anos atrás. Nova York, Paris, Londres e Milão. Milão, principalmente por causa do jeans. Eu acho que resumiria um exemplo antigamente nessas 4 capitais, né? E hoje o mundo abriu. O que a Ásia lança agora, daqui 2 minutos está todo mundo sabendo, então esse negócio de uma tendência tão antecipada acaba meio caindo por terra, né? Se você fosse aqui, tira Nova York, Paris, Londres e Milão, o que seriam os novos polos para a pesquisa hoje? Eu acho que a Ásia, em primeiro lugar, né? Eu acho que é necessário você conhecer a cultura asiática, até porque o poder aquisitivo é muito grande, já enfatizei isso algumas vezes, e as lojas são imensas, né, na Ásia. Outras cidades como Copenhague, Antuérpia, outros destinos que não são os tradicionais, e descobrir marcas locais. Eu acho que aí é que mora a grande sacada, de você enxergar além daquelas marcas tradicionais que você vai encontrar em Milão, Paris, Londres, vai encontrar a mesma loja até no Brasil, né? Até no Brasil você encontra a mesma loja e com uma rapidez de chegada de produto também tão rápida quanto, porque o lançamento é mundial. Eu acho que a grande sacada para quem pesquisa hoje em dia é sair do centro que sempre foi pré-estabelecido como lançadores de moda e ir em busca de uma moda muito mais autêntica. Assim como acontece no Brasil, marcas menores estão sendo muito mais ágeis e muito mais lançadoras
do que marcas muitas vezes conhecidas, que têm um tempo de maturação, que têm um tempo para produzir e desenvolver essa coleção, né? Com não tanta rapidez, porque sim, são gigantes, então precisam de um tempo certo para fazer desenvolvimento, de um tempo para fazer aviamento, de um tempo para fazer modelagem. Ou seja, uma marca pequena, uma marca que tenha um bom estilo, ela, lógico, vai conseguir lançar com muito mais rapidez. E isso faz com que o olhar para novas marcas e novos destinos sejam, eu acho que assim, uma fonte muito grande de inspiração. E também em locais conhecidos, em locais bem conhecidos, há muita informação, né, de pequenas lojas, de marcas locais que hoje são muito importantes a gente ver. Eu acho que cada empresa também criar a sua identidade. Exato. Né? Eu acho que o segredo, mais ou menos, seria esse também, né? Eu sou uma pessoa que... não que eu não gosto de olhar para os concorrentes. Concorrentes eu acho que é importante, é saudável, sim, mas eu tento focar no meu trabalho, seguir o meu planejamento, seguir a minha estratégia, do que falar, não, ele está fazendo isso, agora eu vou fazer. Porque eu acho que as empresas acabam cometendo esse erro, né? Exato. Porque, não, deu certo com fulano e tal, eu vou fazer igual. Não, identidade. Né? Identidade, né? Para mim, é a palavra-chave que qualquer indústria deveria seguir. Em primeiro lugar, quando vai fazer uma coleção, se é um estilista novo que está entrando em uma confecção, que ele precisa saber o que essa empresa fez até agora. Quais são as estatísticas? O que vendeu? O que deu certo? O que não deu certo? Qual é o tipo de público? Porque não adianta você querer fazer a sua vontade, né, o seu desejo, fazer a roupa que você vestiria, se não é para aquele público daquela indústria. Então, assim, você precisa saber qual é a identidade daquela empresa, para quem ela vende, né, para qual tipo de público ela trabalha. Então, assim, acima de tudo, eu acho que quando uma empresa sabe qual é a identidade dela, ela não copia, ela transforma aquele produto naquilo que realmente é necessário ser feito dentro dessa indústria, dentro dessa confecção, né, dentro dessa marca. E aí eu acredito que se tornam marcas com longevidade, né? Não tem essa história de repente estar numa coleção bem, na outra coleção não está bem, porque assim, copiou, mas não copiou certo, e tal. Então, assim, eu acho que sempre é a coisa mais importante, saber qual é a sua identidade, né? Tem espaço para todo mundo no mercado. E melhor quando cada um sabe a sua identidade, a identidade da sua marca, porque aí sim o acerto é muito mais fácil. O mundo viveu e vive uma transformação muito, muito grande. A Ásia, como você falou, hoje a Ásia para nós é a fábrica do mundo. Ela produz de tudo, a qualquer preço e todas as qualidades. Caiu por terra aquela premissa que a China só produz porcaria, isso, aquilo. Não, hoje a China produz coisas tão boas quanto qualquer outro país do mundo. Questão de pagar. Né? O que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui é uma questão de cada um, o que realmente cada um quer comprar. A Ásia agora, realmente, você acha que ela assumiu o protagonismo frente à Europa? Porque, assim, antigamente, a Ásia não era ditadora de moda. Hoje, sim, a Ásia toda dita moda, até porque ela, sendo a fábrica do mundo, é onde a primeira coisa está acontecendo. Então, ela vai produzir para a Europa, só que já está acontecendo isso na Ásia. Então, a Europa hoje acaba recebendo em segundo lugar. Então, você vê que realmente hoje a Ásia é mais importante do que uma Europa. Seria isso? Eu acredito que sim. Eu vejo que nas viagens de pesquisa tudo acontece primeiro na Ásia, né, pelo poder aquisitivo também das pessoas, né, porque quem pensa que a China, como você bem falou, só produz coisas baratas, é porque não conhece a China. Né? Então, assim, a China tem de tudo para todos os gostos, né, e tem
muito poder aquisitivo. A gente sabe que tem muita gente muito rica, né, que viaja, inclusive para as capitais da moda, que fica em filas para comprar a bolsa, tal, a última bolsa, a última peça e tal. Então, o que a gente vê é que tudo acontece lá, como você falou, porque é, sim, a grande fábrica do mundo, né? E, ao mesmo tempo, o poder aquisitivo deles é alto. Eu acompanho o desenvolvimento da China desde a época em que as fábricas, nas fábricas, os funcionários usavam uniforme completo, né? Porque eram pessoas mais simples e não tinham tanto poder aquisitivo, então a fábrica providenciava o uniforme, eles viviam nos alojamentos, e hoje você vê uma explosão de compra do chinês. Então, mesmo aquele que era o funcionário que trabalhava e ficava no alojamento, hoje não mais, né? Então, esse público passou a ser consumidor. E eles têm sede de consumo, e eles querem as últimas coisas da moda, né? E eles têm como comprar. Então, eu acho que a China hoje, ela tanto produz quanto consome e quanto pode ser um grande exportador de tendências, né? Então, eu acho que tanto a China quanto Seul, quanto Tóquio, né? Tóquio é mais seletivo, é mais nível mais alto, mas na Ásia eu acho que é o grande celeiro hoje. Qualquer vendedor de marcas da Europa querem atender os asiáticos, né? Porque eles entram lá e gastam mesmo. Gastam eles muito. Realmente, eles não vão lá numa loja, eles não compram uma bolsa, eles compram 2, 3, 4, né? Como se fosse assim algo, né? Enfim. E uma coisa que ainda acontece, né? Mas já acontece menos. O pessoal falava, mas a China paga pouco. Não. Hoje o salário de um chão de fábrica da China, ele ganha 2 a 3 vezes mais do que um chão de fábrica no Brasil. E isso é uma realidade. O pessoal acha que a China ainda paga mal. Não, a China paga muito bem. Eles sabem trabalhar, eles sabem achar maneiras de trabalhar mais rápido para poder ganhar mais. Então, essa acaba sendo a grande diferença. Trabalham, né, Fabiano? Trabalham muito, entendeu? Estudam, né? Sim, eu acho que, assim, trabalham. São disciplinados. Exato. Disciplina, exatamente. Sabe? Eu acho que disciplina é a palavra correta para definir eles lá, né? Exatamente. Então, Ângela, como iniciar uma pesquisa de mercado? Para quem não tem um conhecimento, para quem quer começar a fazer uma pesquisa de mercado, como que ele pode iniciar essa pesquisa? Como eu falei antes, primeiro sabendo quem é o seu cliente. Eu acho que primeiro você precisa ter conhecimento e saber para quem você está trabalhando, quem é o cliente final e o que essa empresa pode produzir, porque não adianta fazer uma viagem, seja para o Brasil ou para fora, se deslumbrar e não saber o que é possível fazer. Então, é preciso estratégia. É preciso saber o que você vai pesquisar, em que tipo de loja, né? Não adianta entrar numa Prada, se deslumbrar com um tecido maravilhoso, que ele é feito com uma matéria-prima carésima. E não é teu perfil, E não é o teu perfil, ou a empresa para a qual você trabalha não sabe, não consegue, né, não pode comprar essa matéria-prima tão cara, a tinturaria não está preparada para atingir essa matéria-prima, e o acabamento muito menos, né, a parte de acabamento final do tecido muito menos. Aí vem também a parte das confecções, né? Até que ponto aquela confecção vai conseguir fazer determinada modelagem, né? Costurar determinado tecido. Então, assim, eu acho que é muito complexo, muita pesquisa anterior, né? Você tem que saber quem esse é o grande X da questão. Você tem que saber para quem você está trabalhando. Se você trabalha para um cliente mais popular, que faz um artigo mais popular, não é que você não vai entrar numa Prada, não vai entrar em grandes marcas, mas você vai entrar como uma inspiração, né? Você vai olhar que cores tem, que estampa tem, qual é toda a essência da loja, o que ela pode te inspirar. Mas você vai comparar o seu produto com uma loja de poder aquisitivo mais popular. Então, eu acho que esse é o X da questão, né? Comparar com quem? Comparar com o quê? Mas ter o pezinho no chão. Sim, acima de tudo isso, né? Porque eu acho que o mais importante é ter o pé no chão e a cabeça nas nuvens. É isso aí. Um assunto que está muito em alta, todo mundo fala, a sustentabilidade.
Vamos lá. Nós temos hoje na nossa coleção vários produtos ambientais, vários produtos sustentáveis. Nós temos alguns produtos biodegradáveis, enfim. Mas esses produtos, quando a gente chega no confeccionista, acaba esbarrando justamente, poxa, mas é muito caro, é isso, é aquilo. As empresas querem estar fazendo um produto ambiental, querem estar fazendo um produto sustentável, mas ao mesmo tempo elas não querem pagar, porque existe um diferencial, é um produto diferente, é outra coisa. Um exemplo, eu vou fabricar um botão normal, o custo desse botão ele é baixo. Eu vou produzir, fabricar um botão ambiental, um botão biodegradável, o custo é mais alto, mas hoje eu vejo ainda que os clientes não querem pagar exatamente o que vale, sabe? Como que você vê essa transformação, essa evolução? Acho que é um caminho que é sem volta, mas eu ainda acho que ele está ainda gatinhando muito aqui ainda. Pelo menos no nosso segmento de aviamentos, ele está muito ainda devagar. Eu vejo que sustentabilidade para a indústria têxtil é uma palavra que deixou de ser modismo e passou a ser parte do dia a dia. Então, assim, eu acompanhei muito da indústria têxtil, então eu acredito que processos de tingimento passaram a usar muito menos água que usavam antes, muito menos corantes, porque daí o corante vai para o tratamento de fluentes, então há uma mudança muito grande, né? Há uma mudança muito grande na indústria têxtil que deixou de ter essa percepção de sustentabilidade como um problema e passou a ter a sustentabilidade como uma premissa, né? Então, quando uma indústria têxtil se move no sentido de trocar máquinas de tingimento antigas por máquinas novas que fazem processos de tingimento onde se economiza muito menos água, 25% de água do que se gastava antes, eu acho que compensa, né? Compensa financeiramente, compensa no sentido de sustentabilidade. É lógico que existe uma barreira muito grande por parte do cliente final. Por exemplo, eu acompanhei todo o projeto do algodão orgânico que foi incorporado dentro da Norfil, uma das maiores empresas produtoras de fio de algodão do Brasil, e eles incorporaram isso, dando a semente, apoiando todo o processo do plantio do algodão orgânico, em parceria com o Instituto Casaca de Couro, e transformaram isso numa produção possível a nível de indústria. Mas, mesmo assim, o algodão orgânico custa mais do que um algodão convencional, né? Só que ele é homologado, ele tem o selo do IBD, ele tem todo um caminho que é possível fazer a rastreabilidade desse fio. É mais caro? Mas tem clientes que procuram por esse algodão orgânico, né? Então, assim, essa foi uma experiência que eu vivi na Menegote e foi bastante interessante ter participado desse projeto desde o início, porque tem clientes que, sim, valorizam, né? Então, clientes que fazem linha de bebê, por exemplo, clientes que já têm a cabeça mais voltada para fazer um produto correto, um produto mais sustentável, né? Por outro lado, eu vejo que projetos gigantescos como o BCI, que é um projeto mundial, né? Então, assim, que já está muito consolidado, a maioria das empresas brasileiras hoje já trabalha com algodão BCI. Nós somos o país que mais tem algodão homologado BCI. Então, assim, já é uma iniciativa sólida, né? É uma iniciativa que deu certo, é uma iniciativa que também começou a partir da sustentabilidade, mas que hoje é uma iniciativa que faz parte, está incorporada no dia a dia dos produtores de algodão. Ou seja, não existe tanto gasto com pesticida, né? Os pesticidas têm que ser homologados, tudo que se usa na indústria, na parte de agrotóxicos, são só os produtos que são homologados, que não fazem mal ao ser humano, né? Os alojamentos dos funcionários, existem regras para que eles realmente tenham um bom estar, um bom descanso. Toda a parte de algodão BCI, ela tem a cadeia rastreada desde o início até o final, até o momento em que o cliente vai comprar, né? Então, assim, a partir do momento que o meu cliente compra uma malha homologada BCI, ele também pode fazer a divulgação de que o produto dele é um produto de algodão rastreado e correto, né? Então, eu acho que isso é sustentabilidade na prática.
Você, na parte de desenvolvimento de produto, você já trabalhou com grandes empresas, você trabalhou com empresas pequenas, clientes, né, que você fez muitos atendimentos. E você deve ter notado já muito isso. Às vezes uma empresa muito grande, com recursos muito grandes, com assinaturas de sites maravilhosos, isso, aquilo, não conseguem desenvolver uma coleção tão bonita, às vezes, do que aquela confecçãozinha pequena que a mulher não viaja, que a pessoa não viaja ela mesma. Né? Às vezes acontece isso, o próprio feeling da pessoa, né? Aonde é que eu quero chegar aqui? Que nem sempre quem tem mais recurso para viajar ou para pesquisar, consegue fazer a melhor coleção, né? Vai muito do feeling de cada um, né? Vai muito da identidade do profissional que está à frente da coordenação, né? Com aquela marca. Com aquela marca, então, assim, né? Aonde ele vai chegar se ele não conhecer profundamente para quem ele está trabalhando. Eu acho que aí está novamente a palavra-chave, identidade. E aí a grande necessidade de valorização de um profissional que realmente sabe o que ele faz à frente daquela marca. Então, existem profissionais que são a alma da empresa. Eu considero isso extremamente importante quando um profissional se identifica com a marca para a qual ele está trabalhando. Ele é a alma daquela empresa, ele passa a ser o nome da empresa, passa a ter a identidade da empresa. Então, assim, aí não tem erro. Como você falou, isso pode acontecer em pequenas marcas, como pode acontecer em grandes marcas. Eu conheço grandes marcas que são a cara daquela pessoa que está à frente do desenvolvimento e essa pessoa segue por anos e anos criando e desenvolvendo e sempre tendo inspiração para coisas novas, porque conhece profundamente a marca. Então, isso eu acho que é o X da questão. Você ter a pessoa certa no lugar certo. Perfeito. Ângela, 2 perguntas finais para a gente encerrar o nosso bate-papo maravilhoso que está sendo aqui. Se você tivesse que escolher apenas um fator essencial para o sucesso de uma viagem de pesquisa, qual seria? É aquela pegadinha agora. Agora é a pegadinha. Qual seria? Eu acho que, em primeiro lugar, pesquisar para onde você vai, o que você vai encontrar, quais lojas você quer visitar, o que mais você vai poder fazer nessa cidade, o que mais tem que vai te atrair nessa cidade. Por exemplo, eu amo Barcelona, amo pesquisar em Barcelona. E de Barcelona, eu acho que é a cidade que eu mais conheço, pontos que me fazem até hoje ficar encantada. Então, assim, de Barcelona eu acabei acompanhando a construção da Sagrada Família, até agora. Por que visitar uma igreja que está em construção? Gente, aquilo é um celeiro, aquilo é uma fonte inesgotável de informação, de combinações de cores, de luz, de entrada de luz, de estudo da luz, de estudo de combinação de cores através dos vitrais, de formas, Então, assim, eu olhava para aquela construção, cada vez que eu podia ir na Sagrada Família, para mim era uma realização, porque, como outros locais de Barcelona, porque elas são realmente informação para a sua vida, Não é somente o turismo em si, mas é você ver e adquirir conhecimento a respeito das combinações de cores. Como, por exemplo, em Barcelona, o Palau de la Música Catalã. Ele é uma fonte de informação incrível. Dá para fazer coleções dentro daquele espaço, As colunas daquele lugar, os vitrais, ou melhor, os mosaicos daquele lugar, são uma fonte de combinações de cores assim que só ali dá para você ter interpretação, intuição para muita coisa, muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, pesquisar para onde nós vamos, saber o que tem de lojas, sim, o que eu quero visitar e o que eu quero saber a mais daquela cidade, o que tem, qual é a comida mais tradicional, qual é o restaurante mais bacana para se ir, porque também faz parte, Isso tudo se resume em
comportamento. Não é só olhar a loja. Não é só olhar a loja, é olhar comportamento, porque eu acho que quando a gente se conscientiza que moda é comportamento, aí, e as duas andam lado a lado, é como moda, arquitetura, design, né, e comportamento acima de tudo. Para tudo. Dica final. Para aqueles que estão ingressando agora no mundo da moda ou iniciando uma confecção e desejam investir em viagens de pesquisa, no seu parecer, como começar de forma mais estratégica e assertiva possível? Eu acho que meio que eu respondi já isso, tá né? Englobou as duas, né? Eu acho que sim, eu acho que eu respondi isso na pergunta anterior, né? Acima de tudo é ter um autoconhecimento da empresa para quem você trabalha e saber para onde você precisa ir, não para onde você quer ir, né? Então, assim, se possível, ir com a primeira ou segunda vez, ir com uma pessoa experiente, né? Que possa te dar o direcionamento, que possa te orientar, porque é difícil fazer uma viagem para um local não sabendo exatamente onde estão as melhores dicas, onde estão as melhores lojas, o porquê, né, daquela loja, se deve entrar naquela loja e tudo mais. Depois que eu fui para Piacenza, eu descobri isso. Paguei um preço caro, mas eu descobri. Exatamente hoje, dia 1º de abril de 2026, a Anjo da Moda completa 22 anos de história. Um sonho que foi idealizado com coragem, muita determinação e concretizado com muito trabalho ao lado de minha esposa. Graças a Deus, hoje podemos olhar para trás com orgulho e gratidão por tudo que conquistamos e por tudo que oferecemos aos nossos clientes. E para celebrar essa data, apresentamos uma grande novidade. A partir de hoje, todos os clientes Anjo da Moda receberão amostras em embalagens personalizadas e colecionáveis, onde cada caixa retrata uma das principais capitais da moda mundial, através de belíssimas ilustrações feitas pela artista plástica Angela Stephens, que hoje está aqui conosco. Eu gostaria de apresentar para vocês os desenhos que a Angela fez. Foi uma criação dela. Quando eu falei lá no início que vocês iriam ter uma novidade, então nós vamos disponibilizar para cada cliente, quando ele comprar as amostras, nós vamos disponibilizar as caixas de acordo com cada país, tá? Que seriam cada cidade, que seriam as capitais da moda. E esse projeto foi idealizado, foi desenhado por ela, que está aqui hoje presente, a Ângela. Ângela, fala só um pouquinho, né, o que, quando a gente sentou para conversar, passar um briefing para você do que a gente queria, né, como que você se sentiu? Gostaria que, eu acho que isso é muito legal, que aqui você pôde expressar tudo que você conheceu no mundo da moda, né, e voltar também ao início da minha carreira. Justamente, né? na parte de artista plástica, né, então, de desenhista. Exatamente, eu me senti, a princípio eu fiquei pensando, mas eu tenho um traço muito bonito na cerâmica, foi o que o Carlos me falou, né? Então, assim, primeiro momento ele disse, eu gostaria de conversar com você, porque eu acho que o teu traço é bacana e tal, se você estaria disposta a fazer ilustrações para as caixas que a gente manda de brinde com as nossas amostras e tudo mais. Daí eu pensei, mas essa empresa é a empresa do Fabiano. Aí eu vim conversar com vocês, né? A gente passou aqui, eu acho que umas 6 horas conversando, lembrando muitas coisas e tudo mais, e eu fiquei muito, muito satisfeita, muito honrada em poder fazer esse projeto, que poderia ser feito, por exemplo, na IA, poderia ser feito de uma forma que não fosse manual. Mas não teria essa identidade. Não teria essa identidade, e eu acho que cada vez mais, eu acredito que as pessoas têm que valorizar o artista que está por trás, né, do computador ou da IA, porque a IA ela não cria sozinha. A IA precisa de informação, a IA precisa aprender o que você tem, né, da sua identidade pessoal. Então, assim, nós temos que
ter a valorização do artista. Eu fiquei muito, muito contente em poder voltar a essas minhas raízes, que são o desenho. Essas caixas, elas foram feitas primeiramente em desenhos maiores, como estão aí, né, ao seu lado. Os originais. Os originais, exato. E a técnica que eu usei para fazer esse desenvolvimento foi aquarela com contorno de bico de pena. Então, em cada caixinha dessa, eu retratei um pouquinho dos pontos principais, dos pontos turísticos, e em cada caixa dessa tem informações que são muito pertinentes, né? Então, que são muito clássicas de cada local. Por exemplo, na de Tóquio, na parte da aba de trás, eu tenho uma estampa que ela é feita a partir do isolamento do desenho feito com cera, quase como um batik, e a pintura é feita com tingimento, que é o tingimento do índigo, né? Então eu retratei. Então cada caixa, como está escrito no verso, como está sendo passado no verso, ela tem uma informação específica de moda, né? Então foi muito, muito gratificante fazer essa pesquisa, escolher os motivos que iriam estar em cada capa de caixa, né? E serem caixas que os estilistas e todo o pessoal que trabalha no mundo da moda vai poder colecionar, né? Então eu acho que foi assim um momento de realização muito grande ser convidada para fazer essa série de caixas colecionáveis. Então, pessoal, você que é cliente da Anjo da Moda, vai aí a dica. Toda amostra que você receber a partir de hoje, 1º de abril de 2026, você vai receber nessas caixas maravilhosas, personalizáveis, feita pela artista plástica Angela Steffens. Angela, muito obrigado por compartilhar todo esse teu conhecimento, conteúdo prático, estratégico. Quero agradecer imensamente a sua presença no nosso primeiro episódio do AM Fashion Podcast. O nosso bate-papo foi maravilhoso. Em nome do AM Fashion Podcast e de toda a nossa equipe, o nosso muito, muito obrigado. Eu é que me sinto muito grata, muito honrada de ser a primeira entrevistada por você. Desejo que você tenha muito, muito, muito sucesso sempre. E como você muito bem escolheu o nome da sua empresa, Anjo da Moda, né? Um anjo sempre está guardando, está por trás do sucesso das confecções, né? Então eu acho que a Anjo da Moda, ela faz exatamente isso. Ela está dando o suporte para o sucesso das coleções. E vou te falar uma coisa. Você sabe como que surgiu esse... Vou te contar aqui uma breve história, pessoal, como que surgiu esse nome da Anjo da Moda. O nome da empresa antigamente era VF. V de Vinícius, F de Fabiano. Era um nome normal, isso, aquilo. Eu estava vendo um filme e esse filme, o nome era Anjos do Gelo. Eu falei, Kelly, achei o nome da empresa. Aí eu falei, vou pôr Anjo da Moda. E realmente dali para frente foi Anjo da Moda, ficou, entendeu? O meu anjo realmente tá ali, que sempre tá junto comigo, minha companheira, minha parceira. Ângela, e nosso último momento aqui, nós vamos idealizar para cada convidado um botão gravado. Nós gostaríamos que você autografasse esse botão para gente deixar na nossa galeria do nosso podcast. Nossa, que honra, hein? O primeiro, viu? Esse é o mais especial ainda. Ó. Uma honra. Nossa primeira convidada, Angela Steffens. Obrigada, Fabiana. Angela, só gratidão. Muito obrigado. Você quer deixar teu Instagram, do ateliê dela, que realmente são coisas maravilhosas, lindas e maravilhosas. Então, me sigam no Instagram, o meu Instagram das peças que eu pinto em cerâmica e também um pouquinho da minha vida. Steffens.angela ou 047 99975 4195. Foi um prazer, Fabiano. Angela, muito obrigado de novo. Olha, eu que agradeço a tua presença. Obrigada. Viu? A AM Fashion Podcast, onde o detalhe define o valor.
um programa idealizado e produzido pela Anjo da Moda Aviamentos, a maior e mais completa distribuidora de aviamentos têxteis do país. Obrigado.